Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Deus continue abençoando os irmãos dos setores 21 e 22. São setores que ficam um pouco mais distantes, mas temos visto, não somente hoje, mas noutras cooperações, que os irmãos se esforçam para vir, para estar aqui na casa do Senhor. Deus continue abençoando e recompensando vocês maravilhosamente. 2 Pedro 2 e 4, diz assim a palavra de Deus: Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A maior esperança, irmãos, da igreja é a volta de Jesus. A Bíblia diz que estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, irmãos, ele é um peregrino aqui nesta terra. A Bíblia diz que a nossa cidade, ela está no céu, a nossa pátria está no céu. Estamos aqui apenas de passagem, estamos aguardando a qualquer momento, o soar da última trombeta. Quando a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, por ocasião da vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Esta, irmãos, é a maior esperança do crente. Continue firme nos caminhos do Senhor. Não troque Jesus por nada. Não deixe Jesus por nada. Não se iluda com as coisas deste mundo, porque é muito melhor, irmãos, servir a Deus e estar na presença do Senhor. Meus irmãos, hoje nós lemos uma palavra em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10. E é uma palavra que Deus colocou no nosso coração para a nossa meditação nesta noite. E essa segunda epístola, irmãos, de Pedro, é uma epístola muito de caráter apologético, de defesa da fé. A primeira epístola de Pedro, ela tem um caráter muito pastoral, de consolar, de confortar os irmãos que estavam sendo perseguidos e provados. Mas essa segunda epístola de Pedro é uma epístola de muita advertência e de defesa da fé, por causa dos falsos mestres que estavam atormentando as igrejas e fazendo muitos crentes se desviarem. E dentro dessa segunda epístola de Pedro, que tem apenas 3 capítulos, o capítulo 2 da segunda epístola de Pedro é o capítulo mais incisivo e contundente de Pedro, proferindo palavras duras de juízo contra esses falsos mestres.
A tônica aqui do capítulo 2 de 2 Pedro é semelhante à epístola de Judas. É semelhante à epístola de Judas. Você vai ver muita correlação entre Judas e capítulo 2 de 2 Pedro. E aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, ele começa dizendo, né, que assim como surgiram falsos profetas no Antigo Testamento, no meio do povo surgiram falsos profetas que criaram muitos estragos, ele diz que também no futuro haveria, surgiria no meio da igreja, no meio do povo de Deus, também falsos mestres que semeariam ou introduziria heresias de perdição, heresias destruidoras no meio do povo de Deus, para poder desviar o povo de Deus. E aí, a partir do versículo 4, Pedro começa a falar e dar alguns exemplos lá do Antigo Testamento, de que o povo pecou, exemplos que o povo pecou e que Deus trouxe castigo sobre o povo. Aqui no versículo 4, pode abrir aí a sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Pedro, ele volta na história, até mesmo antes da criação do homem, e fala sobre os anjos que pecaram. Uma parte dos anjos pecou, e se transformou em demônios. E a Bíblia diz que Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu os concorrentes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então Pedro aqui ele começa a fazer uma advertência para a igreja, direcionada muito para o julgamento de Deus contra os falsos mestres. Então dizendo, assim como Deus puniu esses anjos que pecaram, que se transformaram em demônios, Deus também vai punir esses falsos crentes que estão dentro da igreja, causando estrago no meio do povo de Deus. No versículo 5, ele dá um exemplo lá da época de Noé, dizendo, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça. Então lá, ele volta para Gênesis, lá capítulo 5, capítulo 6, onde Deus destruiu toda a humanidade naquela época, com exceção de Noé e a sua família. Então, observe aqui que no caso dos anjos, Deus puniu todos os anjos que pecaram. Todos os anjos que pecaram. Sobrou aquele remanescente fiel. Na época de Noé, Deus puniu toda aquela humanidade pecadora, mas poupou Noé e a sua família. Ele preservou Noé. No versículo 6, ele dá outro exemplo, que é de Sodoma e Gomorra. Ele fala que essas duas cidades ímpias, Deus condenou elas à ruína completa, reduziu elas a cinza, mas Deus deu livramento a Ló. Observe, irmãos, que ao mesmo tempo que Deus executa juízo, executa castigo sobre os ímpios, sobre os infiéis, Ele também dá livramento para aqueles que permanecem fiéis. Porque Deus, irmãos, não considera tudo do mesmo jeito. Deus sabe fazer a diferença. Para Deus não é tudo farinha do mesmo saco. Para Deus não é tudo banana do mesmo cacho. Para Deus não é tudo igual. As pessoas do mundo gostam de taxar os evangélicos e dizer que todo evangélico é assim, todo crente é assado, todo crente é assim. E não é dessa maneira, irmãos. Deus sabe quem são os fiéis a Ele. Deus sabe quem é o vulgo e quem é o povo legítimo de Deus. Deus sabe quem é membro do corpo e quem é prótese no corpo. Quando Jesus escreveu as cartas às 7 igrejas de Apocalipse, ele sempre identificava aqueles que eram fiéis e aqueles que estavam em pecado. Deus não misturava as coisas. Pode até ser que o homem misture,
Pode até ser que você não enxergue. Pode até ser que alguém cometa inversão de valores e diga que o mal é bem e que o bem é mal. Mas Deus não faz essa confusão, irmãos. Para Deus o que é certo e o que é errado é errado. Para Deus o ímpio é ímpio e justo é justo. Então Deus, irmãos, ao mesmo tempo que puniu esses ímpios, também deu livramento. E uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu quero mais especificamente meditar com os irmãos, foi sobre o sentimento de Ló. Ló vivia ali naquela cidade de Sodoma e convivia com um mundo muito ímpio, convivia com pessoas muito pecadoras e que cometiam pecados terríveis. E nós, irmãos, vivemos também neste mundo, ao redor de nós, no dia a dia, convivendo com pessoas também dessa qualidade. E diz o texto bíblico, no versículo 7, 2 Pedro 2:7, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Observe, como a palavra diz, que Ló ficava aflito. Ló se afligia por causa daquela conduta pecaminosa do povo ali de Sodoma. Essa era a reação do justo. A reação do justo, a reação do santo, irmãos, não é de cumplicidade com o pecado, não é de concordar com o pecado. Porque tem crente, irmãos, que não comete determinados pecados, mas ele consente com determinados pecados, que dá no mesmo. Como diz lá em Romanos capítulo 1, não somente fazem, mas consente com aqueles que fazem. Mas pelo contrário, o justo Ló, ele ficava aflito, ele se afligia por causa desse comportamento. Versículo 8 diz: porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Ou seja, irmãos, o sentimento de Ló era um sofrimento de aflição. Ele sofria em ver, irmãos, aquele povo rebelde, pecador, blasfemo, insubmisso, insubordinado, e rebelde contra Deus. Ele não somente se abstinha de praticar os pecados do mundo, mas ele sentia aquilo. Porque nós, irmãos, fomos transformados, fomos mudados, recebemos uma natureza santa e não podemos e não devemos se acostumar com o pecado. O crente não pode se acostumar com o pecado, naturalizar o pecado e achar que tudo é normal, achar que é assim mesmo. Eu fico preocupado, irmãos, com muitos crentes que não ficam mais chocados com o pecado. Muitos crentes que aceitam naturalmente as coisas como se fossem normais, enquanto que a palavra de Deus continua dizendo que aquilo é pecado. Perde a sensibilidade, parece que perdeu a sensibilidade do espírito. Então não fica mais chocado ao ver a pecaminosidade ao seu redor, não fica mais afligido como Ló ficava ao ver a maldade e o pecado ao seu redor. Nós, irmãos, sabemos pela palavra de Deus, conforme diz 1 João 5,19, que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está no maligno. Esta é a condição no mundo. A gente vive, irmãos, em um mundo perverso, assim como Ló também vivia em um mundo perverso, nós também. Gálatas 1:4 diz que esse mundo no qual vivemos é um mundo perverso, que a Bíblia também chama de século mau, um mundo caído no pecado, um mundo que se opõe a Deus e odeia a igreja de Deus. O mundo não gosta de Deus, o mundo não gosta de Cristo, o mundo não gosta, irmãos, da igreja. Não adianta a gente achar que gosta, que não gosta.
Porque Jesus disse em João capítulo 15, versículo 18 a 20, Jesus disse: olha, se o mundo aborrece vocês, o mundo odeia vocês, é porque antes ele odeia a mim. Jesus disse: olha, sabe por que o mundo odeia vocês? É porque eu tirei vocês do mundo. Porque o crente, irmãos, ele sai do mundo. O crente, ele não vive mais no mundo, porque agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que agora tudo se fez novo. Então por isso é que o mundo nos odeia. Foi Jesus quem disse. Está aqui João capítulo 15, versículo 18 a 20. E Jesus disse: olha, não se fique admirado não. E Jesus disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então, irmãos, a gente vive nesse contexto. E quem é crente salvo, quem tem comunhão com Deus e que tem o Espírito na sua vida, não ama o mundo. Conforme diz 1 João 2, 15 a 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, o crente, ele não ama o mundo e não vive na prática do pecado. 1 João 3 e 9, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Eu acredito, irmãos, no que a Bíblia ensina, no novo nascimento, na nova vida, na transformação de vida. Glórias ao nome de Jesus. Então o crente não vive na prática do pecado, pelo contrário, assim como o justo Ló, conforme acabamos de ler aqui, o crente diariamente se aflige e é atormentado por causa da maldade e do pecado das pessoas ímpias que vivem ao seu redor. Parece, irmãos, que as coisas estão indo de mal a pior. Não somente parece, mas é verdade. Constatamos isso. Inclusive, isso é cumprimento da palavra de Deus. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? A Bíblia diz que o cenário dos últimos tempos, irmãos, é cada vez maior. A Bíblia chama de tempos difíceis e trabalhosos, que o mundo vai de mal a pior. E nós, como crentes, irmãos, nós não nos acostumamos com isso. Nós não achamos confortáveis, nós não achamos confortável viver neste mundo. A vontade do crente é ir para o céu. A vontade do crente é dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não aguento ver mais tanto pecado. Eu não aguento mais ver tanta maldade no mundo. Eu não aguento mais ver tanta ruindade do mundo. Eu não aguento mais ver tanta desobediência a Deus. Venha logo, Jesus, eu quero ir para o céu. Porque o crente fiel, irmãos, não se acostuma com esse mundo. A vontade dele é ir para o céu. Ele se aflige como Ló se afligia, ele também se aflige com essa situação. É sinal, irmãos, que ele está vivo. É sinal que ele está vivo. É sinal que ele tem sensibilidade. Glórias ao nome de Jesus. Agora, irmãos, por que é que o crente tem esse sentimento? Por que é que o crente se aflige? Por que é que o crente, ele sente, ele tem esse sentimento? Porque, irmãos, assim como Deus, nós não participamos e nem somos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Nós andamos com Deus e Deus gerou em nós uma natureza espiritual santa que não se conforma com as coisas deste mundo. Efésios capítulo 5, versículo 11 e 12, a Bíblia diz: e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-los. Então, crente, irmãos, não pode concordar com nada errado. Crente não pode concordar com nada que não está de acordo com a palavra de Deus.
Ah, mas foi fulano de tal que ensinou, foi o pastor fulano de tal que disse, é a igreja fulano de tal que está pregando isso, é o profeta fulano de tal que afirmou. Não importa, irmãos, quem esteja dizendo, o nosso critério de verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós não podemos, seja por conveniência ou por qualquer motivo, não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas da terra. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós convivemos com pessoas ímpias e más no dia a dia, mas a nossa convivência não pode, irmão, ser a tal ponto de sentar à roda dos escarnecedores, de comer na mesa dos pecadores, como diz o Salmo 1. A gente tem que saber, irmãos, que existem limites. Existe limites. Eu posso ir até aqui, daqui para frente eu não posso, porque eu sou crente. Não dá para mim, não me sinto bem com isso. O crente, irmãos, que está vivo, o crente que tem o Espírito de Deus, ele tem sensibilidade e ele sabe, irmãos, o que convém e o que não convém, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, porque o Espírito Santo fala, irmãos. O Espírito Santo fala. O problema é que às vezes a gente é teimoso, a gente fica moco, a gente se faz de surdo para não ouvir a voz do Espírito Santo. E aí a gente vai em lugares que Deus não quer que a gente vá. Aí a gente fala coisas que Deus não quer que a gente fale. Aí a gente faz coisas que Deus não quer que a gente faça. Ou a gente deixa de fazer coisas que Deus quer que a gente faça. Então precisamos ter sensibilidade. Não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. O mundo, irmãos, tem mudado tanto. Tem, como diz a Bíblia, ai daqueles que ao mal chama de bem, e ai daqueles que ao bem chama de mal. É a inversão de valores. Então isso está muito forte no mundo. E tem muitos crentes querendo ser politicamente corretos, querendo agradar a maioria, querendo o aplauso, os likes do mundo. E aí começa, irmãos, a concordar, começa a ser cúmplice das obras infrutuosas das trevas. Ele começa logo, irmãos, não reprovando mais. Ele começa logo não reprovando mais. Ele vai concordando com isso. Mas o crente, irmãos, tem que ser positivo, tem que ser claro, tem que ser transparente. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Isso é certo, isso aqui é errado. Isso aqui convém ao crente, isso aqui não convém ao crente. Não pode ter conversa mole. Irmão, na igreja isso aqui está errado. Mas como eu não estou na igreja, então não tem problema não. Na igreja isso assim não pode, mas aqui em casa pode. No shopping pode. Não pode se eu fosse lá na igreja. Não, irmãos, não é assim. Temos que ter uma vida clara e transparente. Conforme Filipenses 1:10, devemos aprovar apenas as coisas excelentes, a fim de sermos puros e irrepreensíveis até o arrebatamento da igreja. Não vá aprovar coisas que Deus não aprova. Não bote a mão naquilo que Deus não abençoa. Não vá abençoar aquilo que Deus não abençoa. E nem vá amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa. Tenha cuidado, glórias ao nome de Jesus. Em Hebreus 1:9, a Bíblia diz que Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, em seu zelo, Jesus, irmãos, foi ao templo e reagiu com uma justa indignação contra os vendilhões do templo. Os irmãos sabem muito bem dessa história. Jesus vendo ali, irmãos, aquela situação daqueles cambistas, transformando a casa de oração em um comércio e descaracterizando tudo, etc, etc. Jesus pegou aquele azorrague, pegou aquele chicote e meteu peia em todo mundo e virou a mesa lá de tudo. Porque foi a justa reação de Deus, a justa indignação de Deus contra o pecado daquele povo. E assim, irmãos, Jesus executou o juízo contra aquelas pessoas, porque Jesus, irmãos, não se conformava em ver um negócio daquele.
Muitas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, a gente se depara com tanta coisa errada, com tanta coisa má, e às vezes a gente se omite. Às vezes a gente vê um companheiro nosso sendo injustiçado, e às vezes a gente não defende ele, com medo de sobrar para nós. E assim, irmãos, a gente deixa o inocente ser injustiçado. Nós não podemos, irmãos, ser cúmplice de injustiça nenhuma. Nós, irmãos, temos que ter esta sensibilidade. Apóstolo Paulo estava lá em Atenas, e apóstolo Paulo, andando naquela cidade, irmãos, viu que aquela cidade era muito idólatra, tinha muitos altares, muitos nichos a vários deuses. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo ficou revoltado. Paulo, irmãos, ficou revoltado. Agora foi diferente de Paulo para Jesus. A revolta, a indignação de Jesus foi logo para executar juízo sobre os vendilhões do templo. Mas a revolta que Paulo sentiu ao ver aquela idolatria tão grande, não levou Paulo a também meter o chicote no povo, não. Não levou Paulo a quebrar os santos lá de Atenas, não. Não levou Paulo a chutar os santos lá de Atenas, não. Mas o que foi que levou Paulo a fazer o quê, irmãos? A pregar para eles. Paulo ficou tão revoltado e tão indignado com aquilo, que ele pegou e foi pregar para eles. Eu vou pregar a palavra de Deus para eles. Eu vou falar do Deus. Por quê, irmãos? Porque se nós quisermos executar a justiça que é para Deus executar, a gente vai falhar. Deus não deu a mim nem a você esse poder de polícia judiciária. Deus não deu a mim e a você o poder de executar castigo sobre ninguém. Porque a Bíblia diz, minha é a vingança, eu retribuirei. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não vamos, irmãos, executar castigo sobre ninguém, só Deus é quem faz isso, mas jamais vamos concordar com o erro. A gente diz, como diz a Bíblia, a gente tem que reprovar e não concordar com o erro. Então o apóstolo Paulo foi lá pregar sobre o Deus verdadeiro para aquele povo. Assim como Deus deu livramento a Ló, como a gente leu aqui no versículo 9, 2 Pedro 2:9, assim como Deus deu livramento a Ló, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Observe que o tratamento aqui é diferente. O tratamento de Deus com o ímpio é um, e o tratamento de Deus com o justo é outro. Então ele sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo. Nós, irmãos, muitas vezes, ao ver tanta maldade no nosso meio, a gente tem aquele sentimento do profeta Abacuque. Abacuque via, irmãos, o povo de Deus em pecado, via um desmantelo muito grande em Jerusalém e em Judá, e ele ficava orando a Deus. Abacuque, como crente, como Ló, ele ficava também aflito, afligido em ver tanto desmantelo no meio do povo de Deus. E Abacuque orava a Deus e dizendo, Senhor, você não vai fazer nada não? Você não está vendo isso não? Eu não posso executar castigo sobre esse povo, é só o Senhor que pode, não vai fazer não? Ele estava, irmãos, questionando Deus, porque Deus estava demorando em executar o castigo. Ele não aguentava mais ver aquela situação, e clamava, Senhor, intervém nessa situação, porque tem coisa, irmãos, que só Deus é quem pode fazer. Tem coisa que só Deus que pode fazer. Se a gente for meter a mão para fazer, irmãos, a gente vai estragar, a gente vai piorar a situação. Glórias ao nome de Jesus. Aí Deus responde a Abacuque, eu estou vendo, Abacuque, eu estou vendo a maldade desse povo, eu estou vendo o pecado desse povo, eu vou executar juízo, eu vou castigar esse povo na época certa, no tempo certo, e tem mais, eu vou usar o ímpio para fazer isso. Irmãos, que coisa dura. Aí Abacuque ficou sem entender nada. Como é que pode, Senhor? O teu povo está em pecado e o Senhor vai usar os caldeus, os babilônios, um povo mais pecador ainda, para punir o teu povo? Eu não estou entendendo nada. Irmãos, tenhamos cuidado, irmãos. Vamos andar na linha, vamos andar na presença de Deus, porque Deus pode permitir
que o ímpio nos oprima. Deus pode permitir que o mundo, irmãos, nos oprima. E depois não vai dizer que é perseguição de Satanás. Essa aflição do justo por causa da maldade e do pecado que o rodeia é pior ainda, irmãos, quando o problema está dentro do povo de Deus. Maldade do mundo a gente já espera, porque Jesus disse que o mundo é mau mesmo. Agora, irmãos, maldade dentro do povo de Deus, aí a gente não espera não. Já pensou, irmãos, você vem para a igreja, se ajoelha aí para orar, bota o seu celular assim, de lado da sua cadeira, e de repente passa um gaiato e rouba seu celular na igreja. A gente tem, irmãos, essa esperança? A gente acha que isso vai acontecer na igreja? Jamais. Jamais a gente pensaria ou pensa que isso pode acontecer no meio do povo de Deus. Às vezes você empresta o dinheiro ao irmão, jamais você vai acreditar que aquele irmão não vai te pagar. Às vezes você vender fiado ao irmão, você não espera nunca que o irmão dê calote em você. Você nunca espera que o seu líder, que o seu pastor, que o seu dirigente, que o seu pastor presidente, que o seu regente de conjunto, que é o seu diretor de departamento, vá ter determinados comportamentos. A gente não espera. Isso aí a gente espera lá do mundo, mas de dentro da casa de Deus, a gente não espera. Mas infelizmente, irmãos, isso também pode acontecer. Não deve acontecer, mas infelizmente a gente vê acontecer muitas coisas. E a gente tem que ter cuidado. Jesus disse, que infelizmente aconteceria escândalos. Porque, irmãos, quando o crente entra na desobediência, a Bíblia diz o quê? Não deis lugar ao diabo. E às vezes quando o crente, irmãos, entra por esse caminho, ele faz pior do que o ímpio. Muitas situações é que o crente desviado, em desobediência, tem feito pior do que o ímpio. Então, infelizmente, estamos sujeitos a encontrar na casa de Deus, a encontrar no meio do povo de Deus, muito tipo de gente. Não somente pessoas crentes, salvas, que vão para o céu. Mas, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5,14, a Bíblia diz que pode haver no meio do povo de Deus pessoas desordeiras. Por isso que a Bíblia diz que admoesteis os desordeiros. Pode acontecer, surgir algum crente aí que não está vigiando e começar a fazer desordem, a viver uma vida desordenadamente. Então essas pessoas têm que ser admoestadas, ou seja, têm que ser advertidas, têm que chamar, aconselhar, dizer não faça isso, está errado, etc, etc. Podemos também, irmãos, encontrar no meio do povo de Deus falsos mestres, os quais não devemos receber em casa e nem saudar. 2 João, capítulo 1, versículo 10, ele fala de falsos mestres, que a gente, olha, você não receba eles na sua casa e nem saude eles, não dê nem a paz do Senhor. Mas, irmão, isso aí não é errado, isso aí não é politicamente incorreto, não é falta de educação, é uma ignorância. Irmãos, tem situação que você tem que delimitar as coisas, Tem falsos mestres, não devemos nem receber em casa e nem saudar eles. É o que diz o apóstolo do amor em 2 João 1,10. Podemos também encontrar, irmãos, no meio da igreja, crentes que provocam divisões e escândalos, dos quais devemos nos afastar. Mas pastor, isso não é atitude arrogante? Você não está querendo ser melhor do que os outros? Você não está querendo ser santarrão? Irmãos, a gente tem que ter cuidado. A própria Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E tem um ditado aí no mundo que diz assim, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Irmão, cabra sem vergonha gosta de se acompanhar com cabra sem vergonha. É pé podre e bota véia. Gente, irmão, sem futuro não gosta de andar com pessoas sérias. Gente que vive comportamento ímpio não gosta de se acompanhar com pessoas sérias. Por quê, irmãos? Porque as pessoas sérias andam na luz, e a luz vai mostrar as obras mais daquela pessoa. Aí a pessoa, procura, porque aquele que vive no pecado, irmãos, num comportamento pecaminoso,
ele sempre procura pessoas que concordem com ele e que combinem com ele. Porque é o tal do crime de formação de quadrilha, de associação criminosa. Ele não quer fazer o erro, ele não quer praticar o erro só. Ele quer ter a companhia de alguém, porque outras pessoas fazendo a mesma coisa, ele se sente incluído, ele se sente mais protegido. Então Paulo, em Romanos 16 e 17, Paulo disse que tem crentes, irmãos, que na igreja, no meio do povo de Deus, evidentemente essas pessoas não são salvas, são crentes apenas de nome, mas crentes que provocam divisões, rachas, desagrega, causa divisão na igreja e causa escândalo. E ele disse, dessas pessoas se afaste. Podemos, irmãos, também encontrar na igreja, conforme 1 Coríntios 5, 9 a 13, falsos irmãos. Pode ser que podemos encontrar no meio da igreja falsos irmãos. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 5, 9 a 13. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Observe aqui que Paulo já tinha ensinado aos irmãos de Corinto para que eles não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. É interessante que ele alerta aqui, irmãos, que dizendo, é mais perigoso, irmãos, o idólatra que se diz crente do que o idólatra que não é crente. É mais perigoso o maldizente crente do que o maldizente que não é crente. E assim por diante. Então esse falso irmão, Paulo diz, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulse o malfeitor no meio de vocês. Disciplina de exclusão da igreja. E ele escreveu isso, irmãos, num contexto, porque tinha na igreja de Corinto um rapaz que estava cometendo o pecado de incesto. Ele estava tendo um caso, um relacionamento sexual com a madrasta dele. Estava tendo um caso com a mulher do seu pai. Não era a mãe dele, era a madrasta dele. Então ele estava tendo relação com ela e achava que isso era normal. Porque, irmãos, tem gente que perde a sensibilidade, vive em pecado e às vezes tem coragem de subir aqui no púlpito, pegar o microfone, esbravejar e que diz que tem fogo e faz não sei o quê, e lá vai e faz muita coisa, e o povo pensa que é santo. Mas não é. Tem muita gente, irmãos, que passa óleo de peroba quando vem ter oportunidade. Não tem temor, prega, canta, dirige, faz não sei o que, e às vezes até fica caçando pecado na vida dos outros, caçando, irmãos, arqueiro no olho do outro, mas não olha, não vê e não tira a trave que está no seu próprio olho. Então, Paulo disse, esse rapaz aí, ele tem que ser expulso da igreja, ele está em pecado, vocês não podem concordar com isso. A sociedade corintiana, lá da cidade de Corinto, aceitava isso com a maior naturalidade, mas aqui é diferente. Lá no mundo é tudo assim. Pastor, porque hoje todo mundo é assim, hoje é diferente. Não há mais isso, todo mundo pensa assim. Não importa, irmãos, que todo mundo pensa assim. Nós temos que pensar como Deus pensa. Nós temos que pensar como recomenda a palavra de Deus. Repito mais uma vez, não podemos condenar aquilo que Deus não condena, mas também não podemos aprovar aquilo que Deus não aprova. Nesses últimos dias, irmãos, vou terminar.
nesses últimos dias, Deus está muito indignado com o comportamento de muitos crentes e de muitas igrejas. O que tem de crente escandalizando o Evangelho, o que tem de igreja no coletivo, no atacado, escandalizando o Evangelho, irmãos, não é brincadeira. Muitas pessoas do mundo não querem ser crente, fala mal dos crentes, fala mal de Deus, de Jesus, da Bíblia, por causa do mau comportamento de muitas igrejas, de muitos pastores, de muitos crentes, né, que dão mau testemunho. E isso, irmãos, é escândalo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 a 18, Pedro disse: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Deus está atento, irmãos, tanto aos ímpios, como também está atento àqueles que estão dentro da casa de Deus, vivendo uma vida de pecado e não se arrepende dos seus pecados, não abandona, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. E o juízo começa pela casa de Deus. Nós, irmãos, temos uma responsabilidade muito maior ainda do que o mundo. O mundo não conhece Deus, mas nós provamos o dom celestial, fomos transformados pelo Espírito Santo, conhecemos a verdade. Então a responsabilidade sobre nós é mais ainda, irmãos, é maior ainda. E sobre nós, pastores, aí é que é maior ainda. A Bíblia diz, irmãos, que não aceita acusação contra os pastores da igreja, se não tiver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, tem que haver o devido processo legal, tem que ter prova, não pode somente falar por falar, tem que ter prova. Agora a Bíblia diz, irmãos, mas os pastores que pecarem, esses devem ser repreendidos publicamente para servir de exemplo para os outros. Tem que ir para a disciplina, tem que ir para a disciplina. Porque, irmãos, é tempo, né, de começar o juízo pela casa de Deus. Na época do profeta Ezequiel, o pecado do povo de Deus em Jerusalém era tão grande que Deus mandou um castigo sobre eles. Porém, antes de executar o castigo, Deus deu livramento às pessoas de Jerusalém que suspiravam e gemiam por causa de todas as abominações que se cometiam no meio dela. Está lá em Ezequiel capítulo 9, versículo 4. É interessante como Deus sabe fazer a diferença. Eu vou passar a régua em todo mundo aí, por causa do pecado, mas tem aí uns fiéis. Tem uns aí que não se contaminaram, e ele disse, pessoas, homens que suspiravam e gemiam por causa de todas as abominações que se cometiam no meio dela. O crente fiel, irmãos, ele se aflige, ele geme, ele sofre em ver, irmãos, tanta coisa errada no meio do mundo, especialmente no meio do povo de Deus. E Deus está atento a tudo isso para fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Deus não coloca todo mundo no mesmo cesto, Ele sabe fazer a separação. Meu irmão, minha irmã, concluindo essa mensagem, se você é fiel a Deus e está aflito por causa da maldade e do pecado que o rodeia, permaneça na sua posição, não mude, não ceda, não vá seguir a maioria, não siga o curso do mundo, não siga, mas foi profeta fulano de tal que disse que eu tinha que ir por aqui. Tenha cuidado, irmãos, tenha cuidado. Deus, irmãos, Ele provou uma vez o profeta Jeremias, mandou o profeta Jeremias convidar os recabitas para ir na casa do Senhor beber vinho. E os recabitas tinham sido bem ensinados pelo seu pai, e Deus fez isso, irmãos, para mostrar a Jeremias como os recabitas eram fiéis, como os recabitas eram fiéis ao ensinamento da palavra de Deus. Mesmo um profeta de Deus chegando lá e dizendo, vamos ali, vamos beber vinho. Aí eles, não vou nada, porque meu pai ensinou que isso aqui está errado. Não é assim.
Então, irmãos, ele não arredava, ficava firme nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. E aí Deus disse a Jeremias: está vendo, Jeremias? Os recabitas são fiéis ao ensinamento dos pais deles, mas esse povo de Jerusalém é infiel e não guarda os meus mandamentos. E meu irmão, minha irmã, pode ser quem for, né? Prove tudo pela palavra de Deus. Fique na sua posição, porque Deus sabe fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. É o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 17 e 18. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, que está em consonância com a leitura oficial que a gente fez aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10, onde o apóstolo Pedro mostra, irmãos, que Deus executou juízo sobre aqueles ímpios, mas poupou o justo Ló, que se afligia dia a dia por causa do pecado que o rodeava. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, a todos nós. Você que está em pé, vigie, olhe que não caia, porque todos nós, irmãos, somos tentados diariamente. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos vigiar e orar para que a gente não caia em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que precisamos andar no espírito, viver no espírito e ser guiado pelo espírito, porque assim não vamos praticar as obras da carne. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela realização de mais um culto, por tudo quanto Deus falou conosco nesta noite. Guarde esta palavra no seu coração e aplique esta palavra. Glórias a Jesus.